Oi, se você não me conhece, prazer, eu sou a Thali e eu moro aqui nos Estados Unidos há 1 ano e meio. Hoje eu vim contar pra vocês um pouco da minha história. Ó, o avião passando. Esse que dá morar do lado de aeroporto. Por que que eu decidi me tornar au pair aqui nos Estados Unidos? Eu vou contar pra vocês, mas eu vou levar vocês comigo. Vamos começar voltando pra 2017. Eu me formei na escola, né, no ensino médio, em 2017. E aí, depois de me formar, eu tinha que decidir o que eu ia fazer da minha vida, se eu ia fazer faculdade. Na verdade, eu já sabia que eu ia fazer faculdade, eu sempre quis fazer faculdade, só que eu não sabia exatamente qual curso, o que eu ia fazer, né? Tipo, que área eu ia seguir. Só que uma coisa eu tinha certeza, que os meus pais não iam conseguir pagar para uma faculdade. Tipo, a minha família não conseguia pagar uma faculdade, então eu sabia que eu tinha que passar numa faculdade pública, caso eu quisesse fazer faculdade. E aí eu fiz isso. Eu fiz o Enem no meu último ano do ensino médio. E eu consegui passar em acho que 2 faculdades. Eu consegui passar em 2 faculdades públicas. E aí uma era pra estudar cinema em Santa Catarina e a outra era pra estudar design em Paraná, né, em Curitiba. E aí eu escolhi essa, então aos 17 anos, isso em 2018, eu me mudei pra Curitiba pra estudar design. Meu pai me ajudou, então a gente foi lá, achou um pensionato pra eu morar, me mudei, consegui um subsídio do governo pra estudar, então eu ganhava ali uma bolsa de mais ou menos R$ 500 por mês pra conseguir me manter lá em Curitiba, e meu pai também me ajudava financeiramente. Então eu tava lá estudando e aí eu fiquei 1 ano estudando lá design, né? Não tava indo exatamente como eu planejei. Eu não me identificava com aquele curso, eu não me identificava tanto com o trabalho que viria depois, a profissão que eu iria exercer cursando design. O que era muito triste, porque eu via que a maioria dos meus colegas ao meu redor se identificava bastante e eles eram muito apaixonados, assim, né? E eu gostava muito de desenho, por isso que eu escolhi design. Só que eu só era feliz nas aulas de ilustração, era feliz também nas aulas mais voltadas para comunicação, para linguística e tal, que tinha algumas matérias assim. E aí eu fiquei pensando, cara, acho que isso não é pra mim, acho que o design não é pra mim. Fiquei com essa crise interna. Todas as matérias que eram, tipo, design, eu ia mal, sabe? Eu odiava e tal. E eu tava nessa crise interna de, tipo, cara, eu tô no curso errado. Enfim, uma tortura. Até que no começo de 2019, minha avó materna começou a planejar uma viagem pra Holanda. E como eu falava inglês, ela decidiu me levar com ela pra essa viagem, pra conseguir ajudar ela lá a se virar e tal. E foi a minha primeira viagem internacional, eu tinha 18 anos e eu me apaixonei. Quando eu cheguei na Holanda, isso foi no começo de 2019, eu me apaixonei pela Holanda. Eu sempre tive o sonho de sair do país, de morar fora, de fazer intercâmbio e tudo mais. Gente, meu celular parou de gravar quando eu tava no carro e aí eu tava dirigindo, não deu pra continuar. Então vou terminar aqui rapidinho de contar, vamos voltar. Desde criancinha eu sabia que o Brasil era muito pequeno pra mim, que São Paulo era muito pequena pra mim, que eu queria conhecer o resto do Brasil, que eu queria conhecer o resto do mundo e realmente morar nesses lugares, sabe, pra realmente conhecer a raiz de tudo e a cultura, vivenciar aqueles lugares. Então eu sabia que eu tinha que ir para algum lugar. E, bom, quando eu fui para Holanda, me apaixonei completamente para Holanda. E quando eu voltei para o Brasil, né, depois da minha viagem, eu comecei a pesquisar várias formas de fazer o intercâmbio para Holanda. E aí, pela minha faculdade, tinha um intercâmbio para Amsterdã. Eu estava pesquisando mais sobre isso, estava me informando. Só que quando comecei a me informar melhor sobre isso, o que veio no mundo, começou aquele negócio no mundo, né? Que aconteceu, que todo mundo ficou em quarentena e eu também fiquei. Inclusive, eu morava sozinha em Curitiba, mas a minha faculdade fechou.
Então, simplesmente eu tive que voltar pra casa da minha mãe, né? Porque não fazia sentido eu ficar pagando lá pra ficar morando em Curitiba sem ter faculdade. Então, eu fiquei na casa da minha mãe esse tempo, cancelei a minha matrícula com design, porque enquanto eu tava na casa da minha mãe, eu acabei conhecendo o mundo dos games. Comecei a jogar GTA e do GTA eu fui pro LoL e aí eu comecei a me dedicar muito no LoL. Eu achei que eu ia conseguir trabalhar com games, então investi muito tempo no LoL pra pegar high elo, pra conseguir ser uma streamer, né, ali que tem uns viewers. Pensei que ia conseguir trabalhar com isso, mas uma coisa eu tinha certeza, que eu não queria trabalhar com design. Então eu larguei a faculdade de design e pensei, bom, se não der certo com LoL, depois eu pensei em outra coisa, basicamente. Eu não queria fazer design de jeito nenhum, não queria terminar o design. Aí eu cancelei a minha matrícula na faculdade e comecei a investir nos games. Só que teve uma hora que não tava dando tão certo assim. Eu até ganhava um dinheiro, mas não era nem perto de ser suficiente. E a minha mãe falou, tipo, pô, arranja um emprego de verdade. Eu fiquei muito tempo procurando um emprego lá na cidade dela e eu não conseguia emprego, até porque ainda tava, né, na PAN e quarentena e tal. Então tava difícil achar emprego. Mas eu consegui finalmente um emprego, só que na cidade da minha avó, que ficava 2 horas de distância, no Guarujá. E aí, da minha avó paterna, no caso. E aí eu fui. Na verdade, o emprego é em Santos, era em Santos, na minha cidade natal. E só que não tinha ninguém, meu pai e minha mãe não estavam morando mais em Santos, e eu fui morar com a minha avó no Guarujá. Então, todo dia eu saía do Guarujá e ia para Santos para trabalhar, mas eu tava amando, gente. Esse primeiro emprego meu foi como professora de inglês, né, numa escola pequena. Então eu tava muito agradecida, tava amando. Eu realmente queria trabalhar como professora de inglês. Eu amava inglês, ainda amo, né? Minhas pais, e como eu já falei, eu amo outras culturas, amo aprender outras línguas, então eu tava realizada trabalhando com aquilo naquele momento. Depois disso, eu consegui outras oportunidades de trabalhar em escolas melhores, de ter posições melhores e comecei a ganhar um pouco mais, aí eu me mudei para Santos. Só que o que aconteceu? Eu trabalhava muito, né? Eu só trabalhava e quando eu tinha tempo livre eu ainda investia nos games. Eu trabalhava e jogava e fazia live. E aí nesse meio tempo assim, a minha avó paterna ficou doente e aí ela faleceu, né? Eu perdi a minha avó nesse meio tempo. E foi muito triste, eu fiquei muito mal, fiquei em depressão, assim, até porque eu tinha morado com ela há pouco tempo atrás, então acho que isso bateu ainda mais forte, sabe, naquela época. E aí, eu não sei, eu não tava conseguindo sustentar, o trabalho, assim, tava ok, mas, tipo, eu não sei, eu tava sentindo que eu precisava fazer alguma coisa, porque eu realmente queria voltar pra faculdade, eu queria terminar uma faculdade, e eu sabia que eu não ia conseguir daquele jeito, sabe? Aí eu decidi voltar pra casa da minha mãe, só que mesma coisa, eu voltei pra casa da minha mãe e eu tava me mexendo ainda nos jogos, no LoL, e trabalhando full time como professora de inglês numa escola bem grande até. E eu trabalhava muito, assim, de se matar. Só que nessa época que eu perdi a minha avó e tudo mais, eu criei uma dívida muito grande, porque, enfim, eu tinha uma gatinha, quem me seguia no Instagram na época sabe, uma gata, e ela ficou doente, a minha gatinha. Ela teve problemas renais e, bom, o tratamento dela foi muito, muito, muito caro. Eu não tinha aquele dinheiro e eu me endividei. Eu usei todos os meus cartões de crédito pra conseguir pagar, porque ou era isso ou eles iam sacrificar a minha gatinha. Então, tipo, ou ela ia morrer, na verdade. Eles não iam sacrificar ela, mas ela ia morrer. Tipo, ela tava muito doente mesmo. Então, eu não ia deixar ela morrer, né? Aí eu me endividei, não tinha dinheiro. Aí eu voltei pra casa da minha mãe, só que a minha mãe mora num apartamento, ela e os meus dois irmãos mais novos. E o apartamento não era tão grande assim. Quando a gente era menor, eu dividia o quarto com a minha irmã, só que agora ela já estava adolescente, né? Já tinha lá os seus 16 ou 17 anos, eu tinha mais de 20. Então, tava difícil dividir o quarto, muito difícil, até porque nem tinha espaço o suficiente para duas adultas. E também a minha rotina era muito diferente da deles, porque quando eu chegava do trabalho eu ainda streamava, então ficava aquele negócio assim, sabe, meio chato de barulho e tal, ou eu não podia streamar, então ninguém ficava muito feliz, sabe? E aí eu percebi que eu precisava sair dali, né? Na verdade, a minha mãe falou pra mim, filha, é melhor você achar um lugar. Só que eu não tinha condição financeira, gente. Eu tava muito
quebrada por causa de todas essas dívidas que eu fiz na época em que eu tava em Santos. E aí, eu lembrei dos planos que eu tinha de intercâmbio, eu resgatei e lembrei do au pair, porque eu tinha visto alguns vídeos da Marina Matos, inclusive eu acompanho ela até hoje, a Marina, falando sobre o au pair. A Mi Alves também, ela foi au pair. Algumas meninas que eu acompanhava que tinham sido au pairs. E eu falei, vou ser au pair na Holanda. Comecei aí a minha busca pelas famílias na Holanda. Não consegui achar famílias na Holanda. Tinha que ter agência, mas era um negócio meio assim, era meio caro. Aí, quando você chegava lá, você recebia muito pouco. O salário era tipo 250 euros por mês. Então, você recebia muito pouco mesmo para trabalhar. Acho que era 30, 35 horas por semana. E aí, eu só decidi que não valia a pena ir pra Holanda, porque só ia ficar muito caro, eu não tinha aquele dinheiro e também trabalhar muito para receber tão pouco, eu fiquei, tá, melhor não. E aí eu decidi vir para os Estados Unidos e ser au pair nos Estados Unidos. Então, basicamente, essa foi a história do porquê eu decidi vir para os Estados Unidos ser au pair aqui. É porque eu tava pobre e não tinha onde morar no Brasil mesmo. Mas indo pra cá, eu consegui pagar todas as minhas dívidas com o salário que eu recebi aqui. Deu tudo certo, gente. Eu vou contar mais sobre como foi o meu processo para me tornar uma au pair, né? E como que aconteceu tudo melhor em outro vídeo. Mas eu queria contextualizar o porquê que eu decidi me tornar uma au pair, né? Porque no outro vídeo eu tava falando, tipo, ai, não gosto de estar aqui e tal. Calma, não é que eu não gosto de estar aqui e de ser au pair. Eu só. Avião passando? Eu só tenho minhas questões com o país, a cultura do país, mas sobre o au pair em si, são outros 500. Não vou dizer que é bom também, tá, gente? O programa de au pair, ele é esquisito, mas eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso. E esse é o vídeo de hoje. Opa, se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo e de se inscrever no meu canal e ligar as notificações, porque eu vou postar vídeo todas as semanas. E eu espero você aqui nos comentários. Um beijo, até a próxima. Tchau!